Olá, Negócios e Carreira começa agora. No programa de hoje nós falaremos sobre mediações. Você sabia que a mediação é uma nova profissão? Então acompanhe o programa de hoje. Negócios e Carreira, um projeto patrocinado pela DP Total Consultoria, Mais que os Inteligência e Performance, Olho de Tigre e Galante Design. Olá, estamos agora no Negócios e Carreira e hoje uma convidada especial, doutora Rafaela Noble. Ela que é advogada, nós vamos falar hoje de assuntos da área da esfera jurídica, questões de conciliação, mediação, como evitar conflitos. Então, acompanhe o nosso programa agora. Tudo bem, Rafaela? Doutora Rafaela, como você está? Bem, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de você ter aceitado participar do nosso quadro, né, Negócios de Carreira. Esse projeto ele tem o propósito de ajudar homens e mulheres de negócios que às vezes têm dificuldade em tomar uma decisão, fazer um bom planejamento, como gerir a empresa, como gerir os próprios negócios, gerir os recursos financeiros, os conflitos, né, a própria família, a tomada de decisão. Então esse projeto ele contribui com a sociedade levando conteúdo de valor, né? Aqui nós usamos muito do bom humor, da alegria, né? Eu gosto de interagir com os convidados, né? Então quero que você fique bem à vontade para a gente contribuir para os nossos telespectadores. Depois o pessoal acompanha no YouTube também, né? Então aí já vai a nível nacional aí. Então se apresenta, quem é você, a tua formação, a tua área de atuação, para que as pessoas te conheçam. Certo. Bom, meu nome é Rafaela Noble, eu sou advogada, trabalho com a área de família, direito de família e também direito empresarial. Hoje eu me especializei em mediação. Aí você vai me perguntar, Douglas, o que tem a ver direito empresarial com direito de família, né? Tem tudo a ver, porque a gente precisa sim lidar com os nossos conflitos do dia a dia, tanto nas empresas quanto na nossa casa. Então, todo tipo de conflito, ele é sim tratado hoje por meio da mediação. Pode ser na escola, pode ser, inclusive, na área criminal, a gente usa a mediação também. E a mediação nada mais é que técnicas de negociação para a gente resolver algum conflito de interesse mesmo. A gente conduz duas partes que estão em conflito a chegar num consenso e assim evita o ajuizamento de uma ação judicial. Nesse tipo de procedimento, que é um procedimento mais aberto, mais voluntário também, e as pessoas elas conseguem ter uma autonomia, elas conseguem ter poder para a resolução dos seus conflitos, ao invés de entregar o conflito, um problema qualquer, para que o juiz resolva. Porque o juiz é um terceiro que não sabe o que está acontecendo e ele muito menos vai saber qual a melhor solução para o seu caso. As partes que devem saber e devem chegar em conjunto num consenso, numa solução. É interessante. Me diz uma coisa, e por que você escolheu a área do direito? Por que você quis entrar nesse mundo aí dos conflitos, da tomada de decisão? Fala um pouquinho sobre essa tua motivação, porque agora falando um pouquinho de carreira, né? Porque eu tenho bastante alunos, né? As pessoas que estão querendo evoluir no mundo financeiro em termos de carreira, escolher uma boa profissão. E o direito direito, medicina, são sempre aquilo que os pais sempre tiveram muito orgulho, né? Ah, meu filho faz direito, meu filho faz medicina. Então, o que te motivou a caminhar para a área do direito? Bem, é aquilo que você falou mesmo. É o sonho dos pais, querem que o filho seja doutor, né? Que os advogados e os médicos têm o costume de chamar de doutor, mas na verdade só quem tem doutorado é doutor, né? Mas foi um sonho mesmo e eu acabei incorporando o sonho dos meus pais e assumi a posição de advogada. E aí depois da continuidade da minha carreira, eu fui me dando conta que não só o litígio, ou seja, a briga, era bom para os meus clientes. Então, e também outras áreas do direito que eu poderia atuar como empreendedora, não só como advogada. Então, realmente, hoje em dia tem outras opções para os acadêmicos do direito, não é necessariamente você tem que partir para a abertura de um escritório, ajuizamento de demandas, muitas vezes demandas em massa, que a pessoa coloca aquele monte de processo e
enfim, o advogado atua muito pouco, né? Porque às vezes é Ctrl+V, Ctrl+C. Então, o advogado tem outras áreas de atuação hoje e a mediação, que é a área que eu atuo, ela abriu um leque de possibilidades. Então, assim, não necessariamente você precisa ficar no século passado, que o advogado ficava com aqueles livros atrás e fazendo aquela pose. Você tem que sair, ir a campo, conversar com as pessoas, conversar com os clientes, ter uma abertura mesmo, até porque o advogado é uma pessoa comum como qualquer outra, apesar de ter um entendimento melhor das leis, mas ele tem sim que se aproximar das pessoas, não mais ter aquela postura também do juiz, né? Que eu estou distante do meu cliente, eu que sei de tudo, eu que decido tudo. Não, ao contrário, o advogado toma uma posição diferente hoje. Isso é uma nova cultura, é algo que está surgindo, imposto um pouco por parte da lei, porque foi uma necessidade, a quantidade de demandas é muito grande, então o próprio CNJ editou lá o que é o CNJ, para quem está acompanhando? CNJ? É o Conselho Nacional de Justiça. Tá. É quem faz, né, a distribuição, digamos, de competências entre os tribunais, e quem cuida orienta os tribunais como os juízes, como devem proceder. Exatamente. E o CNJ, ele editou, lançou uma resolução em 2010 de que todos os processos judiciais deveriam passar por uma etapa nova, Sim. que é a tentativa de mediação e conciliação. Falando em mediação, você falou em relação a conflitos, né? Você atua na área familiar e na área empresarial. Mais de 90 e poucos % das empresas no Brasil são empresas familiares, né? Sim. E fala assim, minha empresa é familiar. Qual não é? Não é? Algumas multinacionais não são empresas familiares, mas a estrutura da multinacional também pode ter começado com uma família. E 90 e poucos % das empresas no Brasil são empresas familiares. Maringá é composta com várias famílias, né? Onde o homem, ele cuida muito da parte da produção, e aí como tem que comprar, tem que faturar, tem que mexer com recurso, ele coloca a esposa para cuidar do financeiro. Com certeza. E nem sempre a esposa tem total conhecimento em relação às finanças, mas ela cuida porque o empresário, o dono, ele entende que a esposa dele é uma pessoa de confiança e vai cuidar do dinheiro. Quais são os principais conflitos que ocorrem, pensando assim, né, na esfera empresarial, onde o marido e a mulher começam a ter conflitos dentro do negócio, e quanto isso influencia também no relacionamento, e da mesma forma o relacionamento influencia no negócio. O que você já viveu, já percebeu de algum fato assim que você pode compartilhar? As principais causas, doutora? Bem, tem a parte ruim e a parte boa de ser uma empresa familiar. No caso, a parte boa é que tem total confiança entre as partes. As pessoas colocam realmente um parente, um filho, a esposa, porque é uma forma de ter um braço direito, alguém que cuide mesmo das finanças, que ela tenha confiança. Porém, a gente tem mais intimidade com a família, então é muito mais fácil surgir os conflitos. E acontece sim, eu já tive casos, inclusive de dissolução de sociedade e divórcio ao mesmo tempo. Marido e mulher sócios que separaram, talvez, né, a gente não pode atribuir a um fator só, Sim. mas talvez pela convivência excessiva ou por discordância de ideias. Então, acontece muito, assim, quando tem esses conflitos dentro das empresas, a gente entra com a mediação também. Por quê? Porque aí consegue resolver o problema familiar sem que a empresa seja Sim. prejudicada, sem que aquela empresa tenha que fechar, enfim, que tem que ser dividida. E aí consegue dar continuidade. Então, assim, nas empresas, o mais importante mesmo é você conseguir separar a questão profissional da questão familiar. Mas é muito difícil, Sim, né? Exige um certo grau de maturidade e disciplina também, né? Porque, como consultor, eu atendo várias empresas e eu cheguei à seguinte conclusão. Não adianta eu querer enfrentar o modelo família, o modelo marido e mulher trabalhando, filhos, essa ideia toda de sucessão. Agora, como fazer isso se tornar mais possível que isso aconteça, né? Agora, de uma forma mais didática ou com uma questão de sequência, o que é a mediação? Como que funciona isso na prática? Tem uma família onde o homem e a mulher trabalham e pode existir um problema aí de crise econômica, né, que o Brasil vem enfrentando isso fortemente, aí agora os bons empresários,
precisam mudar as estratégias. Como que funciona isso na prática? O que é a mediação? Como que funciona? Me dê um exemplo de como que isso é aplicado. Então, é importante a gente explicar, né? Porque é algo novo mesmo. Apesar da necessidade, da obrigatoriedade da mediação hoje, imposta por lei, muitas pessoas ainda não sabem o que significa. Na verdade, a mediação é um conjunto de técnicas que ajuda as partes a fazerem uma negociação. Não é uma negociação porque a negociação é aquela composição direta. Eu e você, nós nos acertamos sem que a gente precisasse de ninguém para nos ajudar a chegar num consenso. Isso é uma negociação, se nós temos um conflito. Numa mediação, nós chamamos um terceiro, que ele vai nos ajudar a conduzir a negociação e vai ajudar a facilitar a comunicação entre nós, porque em muitos casos a pessoa fala uma coisa e a outra entende completamente diferente. Então, o mediador ele ajuda aquela comunicação fluir para que as pessoas consigam entender o que está se passando com o outro e assim chegar aí no equilíbrio, conseguir rolar um consenso. O mediador é um advogado? Não necessariamente. Então explica para eu poder entender isso melhor. Então, obrigatoriamente, o mediador, ele não precisa ser um especialista da área do direito. Não. É aquele que vai ouvir as partes e chegar num acordo e formatar um documento para isso? Como que é? Sim, isso mesmo. O mediador, ele pode ter qualquer formação. Desde que ele tenha confiança das partes, ele pode sim atuar e fazer uma mediação em qualquer tipo de negócio. Uma compra e venda, até mesmo uma separação, numa dissolução de sociedade. Se o mediador tem conhecimento técnico para aquele tipo de conflito, não é necessário que ele seja advogado. E assim, muitas vezes os advogados acabam sendo mediadores também por conta da necessidade de elaborar um termo, depois que chega numa solução, elaborar um termo para que seja sacramentado. Né? Então quer dizer que o mediador seria uma carreira nova, um cargo novo, uma profissão nova, é isso? Exatamente, é uma profissão nova. É uma profissão muito promissora, porque a gente não fica dependente do judiciário, a gente também não tem um superior hierárquico para prestar contas. Então, assim, você vai ajudar as pessoas a se resolverem algum tipo de conflito e aquilo ali vai gerar uma renda. E isso é feito onde? Isso é feito em um órgão definido? Como que é isso na prática, né? Então, digamos, eu posso ser um mediador aí. Com certeza. Mediador de conflitos. Com certeza. E aí, para isso, lógico, eu vou ter que ter duas partes que estão discutindo, que pode ser um casal, pode ser irmãos, pode ser alguém que comprou alguma coisa de um outro, não é? Até um empregado e o patrão. E aí, como que funciona isso? Onde que é que se discute isso? Existe um lugar? É feito com um agendamento, um planejamento? Como que funciona isso? Bem, para o mediador atuar, ele não precisa necessariamente de um lugar específico. Pode ser no seu escritório. Por exemplo, um psicólogo, um coaching, ele consegue chamar as partes no seu escritório, fazer uma mediação de determinado tema e aí compor, fazer um termo tal que vai ser homologado pelo juiz se as partes quiserem, né? Porque aquilo ali vai ter força de título extrajudicial. Então, aquele termo de acordo, mesmo que não seja homologado pelo juiz. Quando se trata de direitos indisponíveis, quando tem menores, enfim, aí tem que ser homologado. Mas quando são direitos patrimoniais, faz o termo, tem força de título executivo. A partir dali, quem descumprir pode entrar com execução judicial. Sim. Penhora de bens, essas coisas. Tá. Voltando, que você tinha me perguntado da Câmara, né? Então, Câmara eu digo porque existem também as câmaras de mediação, que são lugares específicos onde existem vários mediadores ou um mediador, enfim, que presta o serviço de mediação e a pessoa vai até lá procurando realmente esse serviço. Aqui em Maringá, a gente ainda tá começando, né? Inclusive, um dos meus projetos é uma câmara de mediação. Apesar de eu já fazer a mediação no escritório, eu quero sim ampliar isso. Ampliar, exatamente, tornar uma empresa de mediação. Especialista nesse assunto, né? Exatamente. Fazer com que isso seja uma profissão, não Sim. só para mim, advogada, mas para pessoas de outras áreas que queiram também mediar. Eu, como advogada, posso elaborar um termo com maior precisão, mas muitas vezes o psicólogo consegue auxiliar as partes a chegar num consenso de forma mais harmoniosa, mais
né? Mais técnica Mais até, técnica. né? Para saber realmente o que a outra pessoa quer ouvir, como que ela vai fazer para apaziguar, enfim, técnicas que a gente também aprende em curso de mediação. E quando vai para mediação e não existe acordo? Acontece também, não é? Claro. E aí, quais são os próximos passos? Aí sim já é necessário o empenho do advogado, que já entra já na esfera jurídica mais a fundo, não é isso? Então, até o advogado, que ele é mediador também, quando ele auxilia as partes numa mediação, não é interessante que ele continue como advogado de uma das partes. Sim. Até por questões éticas. Então, quando a mediação não dá certo, o melhor a fazer é sim entregar para o terceiro, que é o juiz, resolver aquele problema. Então, podem ser feitas várias tentativas para chegar num acordo. Caso não consiga chegar num acordo depois de 1, 2, 3 sessões de mediação, aí parte para o processo judicial, cada um vai contratar o seu advogado, lógico que vai enfrentar, né, as penas do processo judicial, a demora, o custo, honorários, enfim, tudo mais. Falando em honorários, né? O mediador também, ele faz isso não por esporte, não é? Não, é profissão, né? É profissão. Né? E como que funciona isso? O que já se cobram hoje? Quais são os percentuais? Como que é estabelecido isso? Existe algum órgão que regula isso ou não? Ou fica livre pelo mediador? Como que é isso? Sim, tem um órgão, mas ele que chama CONIMA, que ele regula a atividade dos mediadores, dos árbitros também e das câmaras de mediação e arbitragem. Então, regula a atividade, digamos, orientando como fazer um estatuto, como fazer um regulamento interno, que tipo de curso o mediador precisa para atuar, mas ele não dá uma tabela pronta de valor de mediação. Tá. Hoje, cada mediador pratica um valor dependendo do seu nível de maturidade, digamos, de experiência. Sim, e de habilidade também, de agilidade para resolver os conflitos, né? Sim. Porque o bom é aquele que consegue resolver mais rápido o conflito, né? Com certeza. Vai depender muito, né? Porque tem vezes que a gente consegue resolver rápido, mas aí a pessoa se sente meio pressionada. Então a gente tem que dar um tempo para aquilo... Para a tomada de decisão ser mais eficiente. Mais consciente. Que um dos princípios é a voluntariedade. Então a pessoa tem que querer. Se ela disser, não quero mediação, quero processo, geralmente quero quem briga. mais que empina a carroça aí na hora da tomada de decisão? Aí acontece isso ou não? Eu não posso falar. Mas tem sempre um lado aí que de repente fala assim, não vou fazer acordo nenhum, né? Acontece muito quando por exemplo, briga de casal, que é uma coisa que eu atuo bastante, que a mulher que é mais emocional, ela acaba não querendo fazer acordo porque ela acha que o processo pode servir meio que para punir a outra parte. Uhum. Mas, eu tô falando isso, eu sendo mulher, né? Mas, normalmente, assim, quando as duas partes entendem, elas adoram, elas me agradecem. Inclusive, a mediação serve para fortalecer o vínculo entre as pessoas. Porque, por exemplo, duas pessoas que... Uma briga de vizinhos. Vamos sair da seara familiar. Sim. Uma briga de vizinhos. Vamos brigar com a família do lado agora, com o vizinho. Isso. Tá. O som alto, deixa o carro na frente da casa do outro. Construir um muro sem falar com ele. Ou enfim, caiu o muro. Isso daí também dá problema e também cabe uma mediação. Então, assim, quando a mediação é feita, ela visa também reforçar, restabelecer aquele laço afetivo, de amizade, para que a pessoa continue convivendo. Porque muitas vezes você trata de pessoas próximas, vizinhos, sócios, marido e mulher, né? Enfim, pai e filho, acontece de tudo. Patrão e empregado, que às vezes a pessoa encerra o contrato de trabalho, mas por que não continuar uma relação profissional? Sim. Né? Também pode. Muito interessante. E para ser o mediador existe uma capacitação, correto? Sim. Então, logo no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre como que é essa formação, o que dá para fazer, o que dá para aprender e como que você pode aí se tornar um mediador e desenvolver uma nova carreira e ganhar dinheiro com isso. Nós voltamos já, ok?